amigo estudante, eu sou o professor Célio. Seja bem-vindo ao nosso canal Amor ao Conhecimento. Seja bem-vindo à arte da aprendizagem, a matemática. Para acompanhar mais vídeos, inscreva-se clicando uma vez no botão vermelho inscrever-se e ative as notificações clicando no sininho. Monte a sua playlist, dê o seu like e compartilhe. Assim você também dissemina o saber, divulga o conhecimento a todos, sabia? E para ter o melhor aproveitamento desta aula, na descrição consta os links para acessar as aulas, os vídeos anteriores, certo? Vamos à nossa aula. O assunto de hoje é Operação Matemática de Soma, parte 1. É um vídeo, que é a continuação do vídeo anterior, sobre as 4 operações matemáticas, mas especificamente falando sobre operação matemática de soma, certo? Como realizar uma operação matemática? Tá? Tem várias formas, mas basicamente há 3 maneiras. Mentalmente, fazer o cálculo de cabeça, de forma rápida, usando calculadora, básico. A calculadora é uma ferramenta e você deve usá-la assim para fazer operações matemáticas, por isso ela foi inventada. E o cálculo à mão, que é o cálculo que se faz no papel. Nós vamos focar o cálculo à mão no papel e procurar fazer o cálculo mentalmente, certo? Mas antes disso, precisamos conhecer algumas características da operação matemática de soma, quanto ao seu resultado, que eu chamo de somas notáveis. Então a gente vai trabalhar em cima dos resultados de uma operação matemática de soma, que são as somas. A lógica do cálculo. Bom, basicamente, a lógica do cálculo de uma operação matemática de soma ela é muito simples. Então imagine você uma cesta de frutas contendo 3 maçãs e você adiciona 2 maçãs, aumenta a quantidade, não é isso? Então isso representa uma operação matemática de soma. Então é importante que você entenda isso. E também é importante que você consiga, de forma abstrata, relacionar o valor de um número com a quantidade de objetos, tá? E depois fazer a interação entre outros objetos para, no caso aí, quando a finalidade é somar, unir, juntar ou aumentar, representará uma operação matemática de soma. Então é importante que você tenha esse conhecimento. Mas os conhecimentos que você tem tido com os vídeos anteriores em relação a classes e ordens, que fala especificamente do valor posicional de cada algarismo no número, ok? Agora vamos às somas ou resultados notáveis. O que é isso? São resultados de operações matemáticas de soma que você, de tanto fazer na escola, ou de tanto ouvir, e de tanto ver, você acaba inconscientemente gravando. Então você não precisa nem pensar na hora de fazer o cálculo. Então essas são chamadas, que eu chamo de somas notáveis, tá? É como se você aprendesse a andar de bicicleta. Você não pensa que existe um pedal, uma roda, você simplesmente sai andando de bicicleta. Então, o conhecimento dessas somas seria isso. Então, para facilitar o cálculo em si da soma, certo? Então, temos aqui o mais simples, o 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. Temos o 9 mais 9, 18. Temos aqui o 8 mais 6, 14. Então veja, são alguns exemplos de somas notáveis. Por exemplo, você pode pensar, porque a soma, ele é uma operação binária, porque envolve 2 números, para chegar no seu resultado que é a soma. Então pense assim, no resultado cuja soma é 12. Pense nas possíveis combinações binárias, por exemplo, 7 mais 5, resultado 12. 8 mais 4, resultado 12. Meia dúzia mais meia dúzia, resultado uma dúzia, ou 6 mais 6, 12. Então você pense nessas combinações de operações matemáticas de soma
cujos resultados serão aqueles que você sempre vai lembrar, tá? Possíveis, certo? Mais ainda somas notáveis referente às parcelas repetidas, né? Então, por exemplo, aqui ó, nós temos duas parcelas, né, operação binária, e temos valores repetidos, né? Então 5 mais 5, 10. Então você já sabe, quando estiver fazendo alguma conta de soma, em que apareceu 5 mais 5, imediatamente você vai lembrar que vale 10. Não precisa nem relacionar com quantidades de objetos, certo? Então esse é o objetivo, de você se acostumar com as somas notáveis para que facilite a você essa conta durante uma operação matemática de soma, certo? Aí você tem aqui ó, meia dúzia com meia dúzia, né? Igual a uma dúzia, ou seja, 6 mais 6, 12. Você tem o 7 mais 7, 14. 8 mais 8, 16. 9 mais 9, 18. Olha que coisa interessante, olha. 5 mais 5, 10. Né? Aí você vem o próximo número, né? O sucessor de 5 é 6, ou o 6 é consecutivo, é um número consecutivo em relação ao 5. Veja que interessante, né? A gente pula para o número próximo consecutivo, 6 mais 6, 12. Olha a diferença do resultado da soma de um para outro. A diferença de apenas 2 unidades. Ó, 10 mais 2, 12. Aí você pula para o 7, que é o próximo número consecutivo ao 6. Olha o resultado, 14. De 2 mais 2, 14. Depois, ó, 8 mais 8, 16. Depois 9 mais 9, 18. Então, por exemplo, se você por acaso esquecer quanto é que é 8 mais 8, né, tiver esquecido, basta você lembrar aqui ó, do que é mais fácil, que eu considero mais fácil, é meia dúzia com meia dúzia. Né? Meia dúzia de bananas, né, que é metade de uma dúzia, mais meia dúzia de bananas igual a uma dúzia, que são 12. Então se você sabe que 6 mais 6 é igual a 12, para chegar no 16 é só pensar, o próximo vai ser o 7. Então 12 mais 2, 14. E o próximo vai somando de 2 em 2, 4 mais 2, 16. Então você acaba descobrindo quanto é que é 8 mais 8, que dá 16, certo? Então o objetivo de você focar nessas somas notáveis é que para realizar a operação matemática de soma, basta que você entenda que para cada soma, entre dois números envolvidos na soma, o máximo de resultado que você vai ter é até o 18. Então pode dar 5, pode dar 7, pode dar 13, pode dar 14, pode dar 15, pode dar 16 e no máximo 18. E aí você vai entender melhor o porquê disso nos próximos vídeos, certo? O importante é que você foque nessa questão aqui das somas notáveis. Propriedades da operação matemática de soma. Esse é um outro conhecimento também muito importante, né? Que vai ajudar muito na hora de fazer, no momento em que você for fazer uma operação matemática. Propriedades, né? Existem operações matemáticas que possuem as chamadas propriedades, e a soma é uma delas. Então, especificamente, todo conhecimento a respeito de propriedades vai ser somente da soma, tá? Vou falar somente da soma. Mesmo que haja para outra operação matemática, por exemplo, ou multiplicação, ou sei lá, divisão, mas especificamente, tudo que eu falar aqui sobre propriedades é a respeito da operação matemática de soma, certo? Então, a primeira propriedade aqui é chamada propriedade do fechamento, tá? Que diz, a soma de dois números naturais sempre resultará em outro número natural. Então, é verdade que sempre que a gente fizer a soma de dois números que sejam naturais, né, ou seja, números que pertençam ao conjunto dos números naturais, o resultado sempre vai ser um número natural também? É verdade isso? Vamos ver se é isso mesmo. Então você pega aqui, por exemplo, o 8, que é um número natural, soma com 4, que é outro número natural, olha só o resultado que vai ter, 12. Então qualquer número natural que você somar, o resultado vai ser 12. Não vai dar outro tipo de número, por exemplo, não vai dar um número do conjunto dos números racionais, que é outro tipo de conjunto, ou conjunto dos números inteiros, que é um outro tipo de conjunto. Sempre resultará no conjunto dos números naturais. Por isso se diz propriedade do fechamento, porque sempre fecha no resultado de um número natural.
Por exemplo, o algarismo zero, que faz parte também do conjunto dos números naturais, né? Você não conseguirá fazer soma nenhuma de dois números naturais cujo o resultado seja zero, tá? Pelo menos não em relação ao conjunto dos números naturais, certo? Você vai conseguir em algum outro conjunto, com certeza, mas não sendo os números, números que pertençam ao conjunto dos números naturais. Ou seja, não existem dois números naturais, né, cujo resultado que é a soma será zero, ok? Não existe, tá certo? Propriedade do elemento neutro. Vamos ver o que é isso. Qualquer número natural somado a zero, veja bem, qualquer número natural que soma com zero, tá? Não é o resultado que vai dar zero, é que soma com zero, resulta dele mesmo. Isso mesmo. Então, por exemplo, aqui, ó, 4, que é o número natural, somado com o zero, que é o outro número natural, né? 4 mais 0, ó, quanto vai resultar? Nele mesmo, ó. Então, isso chama-se propriedade do elemento neutro da operação matemática de soma, ok? Envolvendo números naturais, certo? Propriedade comutativa. Vamos ver o que é isso também. A mudança da ordem das parcelas não altera a soma. Isso mesmo, se você mudar a posição das parcelas, o resultado não se altera, tá? Então isso chama-se propriedade comutativa. Um exemplo aqui, ó, 4 mais 0, 4, que aí nos remete, né, ao que nós acabamos de ver antes, que é a propriedade do elemento neutro. Mas se eu mudar a posição, olha, continua sendo 4, tá? Mais um exemplo, olha, 4 mais 8, 12. Se eu faço 8 mais 4, veja, eu mudei a posição, né? O 8 coloquei aqui e o 4 coloquei aqui. Eu mudei a posição das parcelas. O resultado continua sendo o mesmo, né? Então, a propriedade comutativa da operação matemática de soma entre números naturais garante que o resultado permaneça o mesmo, certo? Propriedade associativa. A propriedade associativa ela é praticamente a mesma coisa em relação ao que nós vimos antes, a propriedade comutativa, né? Muda de posição, não altera o resultado. A diferença é que nós temos mais números envolvidos. Nós temos aqui um primeiro parênteses, né? Onde nós temos dentro do parênteses uma soma, né, de 8 mais 4. Então esse primeiro parênteses representa como se fosse um número só a primeira parcela, e nós temos aqui a segunda parcela e a soma que é o resultado. Então você vê, envolve mais números. O que nós percebemos? Se a gente trocar a posição dos números também, o resultado continua sendo o mesmo, né? Então eu coloquei o 3 para dentro do parênteses e o 8 para fora do parênteses. 4 mais 3, 7, 7 mais 8, 15. Então não muda o resultado. E essa é a propriedade associativa, que é a mesma coisa que a propriedade comutativa, certo? Então, esse conhecimento ele é importantíssimo, né? A respeito das somas notáveis, a respeito das propriedades, para que você entenda melhor como se faz uma operação matemática de soma. Mas o conhecimento dos vídeos que eu venho fazendo sobre classes e ordens, né, que explica o valor posicional de cada algarismo no número, né, e isso também ajuda bastante a você realizar a operação matemática. E o conhecimento da lógica em si. Então tudo isso é um conjunto de informações, né, de conhecimentos que vai melhorar muito a você a realizar uma operação matemática, certo? Para o próximo vídeo, eu vou continuar explicando mais sobre somas notáveis, vou explicar como é o método do cálculo da soma, certo? Bem, amigo, estamos terminando a aula de hoje. Procure revê-la para que aprenda mais, procure acessar as aulas prévias para que aprenda mais. Divulgue, compartilhe, monte a sua playlist. Obrigado, até a próxima.